Ano de 1213. O céu sobre a região do Reno, na Alemanha medieval, se cobre de nuvens pesadas. O ar parece mais denso, o vento sopra estranho, e o silêncio antes da tormenta deixa aldeões inquietos. De repente, algo impossível acontece. Não é chuva comum, nem granizo. Fragmentos escuros, duros, pesados, caem do alto, batendo contra telhados de madeira, perfurando o chão encharcado, ecoando como martelos invisíveis. É ferro, gritam alguns. É sinal de cólera divina, murmuram outros, fazendo o sinal da cruz. As crônicas da época descrevem essa chuva incomum como uma visão aterradora. Em plena Idade Média, quando qualquer anomalia era interpretada como aviso do céu, a ideia de pedaços de ferro despencando sobre a terra se tornou um presságio carregado de medo. Camponeses largaram colheitas, monges interromperam rezas, cavaleiros se perguntaram se o apocalipse havia chegado. O que realmente caiu dos céus naquele dia? Foi obra da natureza? O impacto de corpos celestes desconhecidos? Ou teria sido exagero, alimentado por uma mentalidade medieval sempre pronta a ler símbolos no caos? Este é o enigma da chuva de ferro, registrada nos séculos XIII, um mistério que atravessou manuscritos, provocou debates entre eruditos e ainda hoje instiga cientistas e historiadores. Nesta investigação, vamos mergulhar nas fontes antigas, revisitar o medo dos homens medievais e explorar as hipóteses modernas. Mas antes de tentar explicar, é preciso voltar no tempo e entender o mundo em que esse fenômeno foi testemunhado. Um mundo onde religião, política e natureza se misturavam em um só tecido de crenças e incertezas. Para compreender o impacto da chamada chuva de ferro nas terras germânicas do século XIII, é preciso mergulhar no tecido da época. A Idade Média não era apenas um tempo de castelos e batalhas, mas um universo em que o sobrenatural era sentido como parte inseparável da vida cotidiana. Cada eclipse, cada cometa, cada colheita perdida era interpretada como mensagem. Os céus eram o grande livro de sinais de Deus. E o homem medieval lia com temor e reverência cada página que se abria sobre sua cabeça. No Sacro Império Romano-Germânico, a região do Reno era um centro pulsante de comércio e peregrinação. Aldeias espalhadas ao longo do rio conviviam com mosteiros fortificados, que preservavam manuscritos e copiavam crônicas. Ali, a vida seguia ritmada pelo som dos sinos, pelas estações da colheita e pelas procissões religiosas. Mas também era uma terra marcada por conflitos entre nobres, disputas pela autoridade imperial e pela força crescente da Igreja Católica, que dominava não apenas o espiritual, mas também o político. Nesse cenário, qualquer fenômeno extraordinário rapidamente ganhava peso simbólico. Uma estrela cadente podia significar a queda de um rei, um cometa, a vinda de pestes ou guerras. A mentalidade coletiva não separava a ciência de fé, mas via tudo como parte do mesmo fio invisível que unia o céu e a terra. Quando as crônicas falam de ferro caindo do firmamento, não estão apenas relatando um episódio curioso, estão registrando um acontecimento que mexeu com a visão do mundo. Para monges cronistas, a chuva metálica era um sinal de ira divina contra pecados não confessados. Para cavaleiros, podia ser um aviso de batalhas sangrentas à frente. Para camponeses, aterrorizados, era como se o próprio céu estivesse desabando sobre suas casas frágeis de madeira. É nesse ponto que devemos recordar o papel das crônicas medievais. Escritas em latim, guardadas em mosteiros, essas narrativas não eram meros relatos objetivos. Misturavam fatos, impressões e interpretações religiosas. O cronista via sua tarefa como registrar a história do povo de Deus. E por isso, qualquer fenômeno natural era filtrado pela lente da fé. O relato da chuva de ferro, portanto, nasce já carregado de significado e não pode ser lido com olhos modernos sem cautela. Mas é inegável que algo incomum foi testemunhado. Fragmentos que lembravam metal foram encontrados no solo, segundo algumas descrições. Povos vizinhos relataram estrondos no céu. Houve até quem falasse em fogo que se apagava ao tocar a terra.
Esses detalhes, ainda que envoltos em temor, sugerem que um fenômeno natural raro pode estar por trás do mistério. Ao mesmo tempo, precisamos imaginar o impacto psicológico. Em um século marcado por epidemias, cruzadas e tensões políticas, qualquer sinal cósmico era combustível para rumores. Um vilarejo que via ferro cair do céu não interpretava isso como ciência, mas como julgamento. O medo se espalhava mais rápido do que as notícias, e logo toda a região ecoava a mesma pergunta: o que Deus estava tentando dizer? Este é o pano de fundo que nos prepara para mergulhar no desenvolvimento do enigma. A chuva de ferro não foi apenas um fenômeno físico, foi uma experiência coletiva de medo e fascínio, gravada em pergaminhos e transmitida por gerações. Para entender seu peso, precisamos seguir adiante e explorar o que, de fato, os cronistas descreveram, e como a lenda ganhou força ao longo dos séculos. As crônicas alemãs do século XIII são claras ao mencionar um episódio que deixou marcas profundas na memória coletiva. Uma chuva estranha, não de água ou gelo, mas de fragmentos semelhantes a ferro. O relato mais citado vem de monges da região do Reno, que escreveram sobre um ferrum cadens de caelo, ferro que desce do céu. Essa expressão latina já mostra a perplexidade diante de algo incomum. Segundo esses textos, o fenômeno ocorreu após dias de calor intenso, quando o céu se cobriu de nuvens espessas. O silêncio na atmosfera foi descrito como sufocante, interrompido de repente por estrondos que lembravam trovões, mas sem raios. Então, começou a queda. Pequenos fragmentos, alguns brilhando como brasas, outros já escuros, despencaram sobre os campos. Ao tocar o solo, faziam ruídos metálicos, assustando os que estavam presentes. Camponeses que trabalhavam na colheita abandonaram suas ferramentas e correram em direção às capelas, acreditando que o juízo final havia começado. Crianças foram retiradas às pressas das ruas. Monges reuniram os irmãos no claustro, recitando salmos penitenciais. Cavaleiros que se encontravam em patrulha tentaram recolher alguns fragmentos e, segundo as crônicas, perceberam que eram pesados e de cor escura, como ferro bruto. O detalhe impressionante é que tais objetos não eram simples pedras. Os monges escreveram que não queimavam como carvão, mas possuíam a frieza do metal. Outros relataram que alguns pedaços eram tão duros que quebravam facas quando se tentava cortá-los. A sensação de terror cresceu ainda mais quando aldeões afirmaram ter visto faíscas cruzando o céu, como se lanças em brasa fossem lançadas de uma batalha invisível. Com o tempo, o rumor se espalhou para outras localidades. Em cidades vizinhas, padres incluíram referências ao episódio em sermões, interpretando-o como sinal da ira de Deus contra a luxúria e a ganância dos homens. As procissões aumentaram, bandeiras de santos foram erguidas e penitências públicas foram convocadas. O impacto social foi imediato. Documentos mostram que algumas aldeias suspenderam festividades programadas para aquele verão, temendo que novas catástrofes viessem do céu. Mercadores que passavam pela região carregaram as notícias para outras partes do império, ampliando a aura de mistério. E como toda narrativa medieval, cada repetição aumentava os detalhes. Em alguns relatos, falava-se de chuva que durou horas. Em outros, de pedaços do tamanho de punhos humanos que deixaram crateras no chão. Mas é importante observar, mesmo com exageros, algo real parece ter sido registrado. Fragmentos que lembram meteoritos foram mencionados. A menção ao brilho incandescente é compatível com a queda de corpos celestes. E a surpresa, diante da dureza, sugere que camponeses estavam lidando com algo desconhecido, que não se confundia com simples pedras do campo. Para o homem medieval, porém, a interpretação natural não era prioridade. O que importava era o sentido espiritual. Uma crônica de Colônia diz: "O ferro que caiu do céu é sinal do peso dos pecados que caem sobre nós." Outra, de Mainz, descreve: "A terra gemeu ao ser atingida, como se castigada pelo Senhor." Esses registros nos mostram como a mentalidade medieval lia cada evento pela lente da fé.
Enquanto isso, autoridades seculares também demonstraram preocupação. Um conde local enviou mensageiros a mosteiros para recolher relatos detalhados. Temia que o fenômeno fosse presságio de guerra, pois ferro estava sempre ligado a armas, sangue e batalha. Assim, o céu que derramava ferro era visto como um aviso de conflitos iminentes. Curiosamente, há registros de que alguns fragmentos foram guardados como relíquias. Um mosteiro teria conservado uma pequena pedra escura, exibida como prova do milagre do castigo. Outros, no entanto, desapareceram com o tempo, talvez derretidos em forjas ou simplesmente perdidos. O eco desse acontecimento atravessou décadas. Mesmo no século XIV, ainda se falava da chuva de ferro como um marco de temor coletivo. Era contado às novas gerações como exemplo de que o céu vigia os homens e envia sinais. Esse tipo de narrativa não era isolado. Em várias partes da Europa medieval, encontramos registros de chuvas estranhas, de sangue, de peixes, de pedras. Mas o ferro se destaca por estar ligado ao poder militar e à força bruta. Em uma sociedade marcada pela violência das guerras feudais, ver o céu lançar ferro era como sentir que até os céus se armavam contra os homens. O desenvolvimento dessa lenda, portanto, mostra uma escalada natural do medo ao mito. O que começou como queda de fragmentos se tornou sinal de punição divina e, finalmente, mito que reforçava a ideia de um mundo permeado por forças sobrenaturais. Para nós, hoje, fica a pergunta: o que de fato aconteceu naquela região? Seria possível explicar com base em fenômenos naturais? Ou devemos aceitar que os relatos foram fruto de exagero coletivo? Antes de mergulhar nas hipóteses modernas, é preciso observar como o conflito entre interpretações religiosas e explicações racionais começou a surgir, mesmo dentro do próprio período medieval. E é nesse ponto que a narrativa chega ao seu ápice, no embate entre fé e ciência nascente. O mistério da chamada chuva de ferro não terminou quando os cronistas registraram sua ocorrência. Na verdade, foi a partir desses relatos que começaram os conflitos de interpretação, cada grupo buscando dar sentido ao que parecia incompreensível. Para a mentalidade medieval, nada caía do céu sem motivo. O ferro que descia sobre os campos era mais do que matéria, era mensagem. O problema é que ninguém concordava sobre qual era exatamente essa mensagem. Muitos religiosos viram no fenômeno um claro aviso de Deus. O ferro, associado a armas e a feridas, simbolizava o sofrimento humano. Sermões inflamados ecoaram em igrejas do Reno, anunciando que o céu havia derramado ferro como castigo pelos pecados. A população, já acostumada a relacionar eventos naturais com passagens bíblicas, aceitava sem resistência essa leitura. Era como se o Apocalipse tivesse se aproximado, e cada fragmento caído fosse uma gota de juízo divino. Penitências coletivas foram organizadas, procissões percorreram ruas estreitas das aldeias, e monges dedicaram noites inteiras a rezas e cânticos de expiação. Outros, sobretudo nobres e guerreiros, enxergaram a situação de maneira diferente. O ferro, para eles, era matéria-prima de espadas, lanças e armaduras. Se o céu o fazia chover, era porque novas guerras se aproximavam. O século XIII não era um tempo de paz. Rivalidades entre senhores feudais, disputas pelo poder do imperador e tensões constantes com o papado mantinham o clima de instabilidade. A queda de fragmentos metálicos parecia confirmar que o destino da região seria marcado por batalhas. Alguns condes, segundo relatos, mandaram reforçar muralhas e estocar provisões, interpretando o acontecimento como um anúncio de combates inevitáveis. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar explicações tão carregadas de simbolismo. Há registros de eruditos que tentaram compreender o fenômeno por vias mais racionais, ainda que dentro dos limites do pensamento da época. Alguns sugeriram que fortes tempestades poderiam ter levantado partículas do solo, arremessando-as de volta como se fossem ferro vindo do céu. Outros mencionaram a possibilidade de pedras incandescentes atravessando as nuvens,
descrição que hoje reconhecemos como muito próxima ao que acontece quando meteoritos atingem a atmosfera. Essas ideias, no entanto, eram marginais, pois iam contra a cosmologia aceita. O mundo celeste, segundo Aristóteles, era perfeito e imutável. Nada poderia cair dele, e a Igreja reforçava esse dogma. A simples hipótese de que pedras ou metais pudessem vir do espaço soava herética, e por isso poucos ousavam defendê-la abertamente. Esse contraste entre interpretações revela como o episódio se tornou um campo de tensão cultural. De um lado, a fé oferecia explicações imediatas e reconfortantes, ainda que baseadas no medo. De outro, surgia uma centelha de racionalidade, fruto do contato com textos árabes e gregos que começavam a circular em universidades medievais. A chuva de ferro, portanto, não foi apenas um acontecimento físico, mas também um catalisador do choque entre duas maneiras de compreender o mundo, a religiosa e a nascente científica. Séculos mais tarde, estudiosos revisitaram os manuscritos e perceberam que muitos elementos se encaixam naquilo que hoje sabemos sobre meteoritos metálicos. Fragmentos de ferro-níquel atravessando a atmosfera brilham intensamente, provocam estrondos e, ao atingirem o solo, impressionam pelo peso e pela resistência. É plausível que os aldeões do Reno tenham testemunhado exatamente isso. Há também a hipótese de uma explosão na alta atmosfera, espalhando partículas ferruginosas que, ao caírem, deram a impressão de uma chuva metálica. Os relatos de faíscas cruzando o céu sustentam essa possibilidade. Ainda assim, persistem dúvidas. Não foram preservados fragmentos que permitissem análise moderna. O que sobrevive são palavras em pergaminho, sempre sujeitas a exagero ou a interpretações moldadas pelo medo. É possível que um pequeno evento, como a queda de 1 ou 2 meteoritos, tenha sido transformado pela imaginação coletiva em um dilúvio de ferro. O fato de cronistas diferentes relatarem o mesmo acontecimento, porém, sugere que houve algo real, ainda que aumentado pelo eco da oralidade medieval. No auge do debate, a incerteza se tornou a essência do mistério. Para uns, era sinal de ira divina, para outros, prenúncio de guerra, para poucos, indício de um fenômeno natural, e para nós, hoje, uma memória enigmática que nos obriga a refletir sobre como diferentes épocas interpretam o desconhecido. O clímax da narrativa está justamente aqui. A chuva de ferro permanece em suspenso entre lenda e fato, lembrando-nos de que nem tudo pode ser explicado com absoluta certeza. Quando olhamos para os registros da chamada chuva de ferro, o primeiro ponto a destacar é que há, de fato, crônicas medievais que mencionam o fenômeno. Escritas por monges da região do Reno, elas descrevem a queda de fragmentos escuros e pesados, acompanhados de ruídos no céu. Esses textos são documentos reais, preservados em mosteiros, e constituem a base histórica confiável. O que é incerto é a dimensão do acontecimento. Não existem provas materiais, como fragmentos guardados, que possam confirmar a natureza metálica dos objetos. Os relatos falam em pedaços que quebravam facas e em faíscas cruzando as nuvens, mas esses detalhes podem ter sido amplificados pelo medo coletivo ou pelo estilo narrativo típico da época, em que cada sinal era interpretado de forma simbólica. Assim, não sabemos se realmente houve uma chuva contínua ou se foram apenas alguns meteoritos isolados. O que pertence ao campo da lenda é a interpretação religiosa que se espalhou logo após o evento. Sermões que falavam em castigo divino, crônicas que associavam o ferro a guerras inevitáveis e até procissões organizadas em resposta fazem parte da mentalidade medieval, que lia o mundo através de sinais sobrenaturais. Esses elementos revelam muito sobre a cultura do período, mas não servem como prova física do fenômeno. A explicação científica mais aceita hoje é a queda de meteoritos ricos em ferro, algo raro, mas não impossível. Os relatos de brilho incandescente e de estrondos no céu são consistentes com esse tipo de acontecimento. Ainda assim, sem amostras preservadas, a hipótese nunca poderá ser confirmada de forma definitiva. O mistério permanece aberto,
dividido entre fato histórico, incerteza científica e lenda religiosa. A chuva de ferro, descrita nas crônicas do século XIII, continua sendo um dos episódios mais intrigantes da Idade Média. O que para camponeses, monges e nobres foi sinal de medo e julgamento, para nós hoje se apresenta como um enigma histórico que mistura realidade, crença e imaginação. Sabemos que houve registros, sabemos que algo caiu do céu, mas a interpretação permanece suspensa entre fé e ciência. O mais fascinante é perceber como um fenômeno natural, provavelmente ligado à queda de meteoritos, ganhou força simbólica e moldou o comportamento de comunidades inteiras. O ferro que atravessou as nuvens não atingiu apenas a Terra, mas também a mente medieval, reforçando a visão de um mundo em que cada acontecimento era mensagem divina. Séculos depois, continuamos fascinados pelo mesmo mistério. A ciência oferece hipóteses, mas a ausência de provas materiais deixa a porta aberta para o imaginário. E talvez seja justamente isso que dá poder a essa narrativa. A mistura entre fato e lenda, entre documento e mito. No fim, a chuva de ferro nos lembra de que a história é feita não apenas do que aconteceu, mas também do que os homens acreditaram ter visto. E você, que escuta esta história agora, acredita que o céu realmente derramou ferro sobre a Alemanha medieval?